aniversário foi ontem, mas as homenagens não acabaram. Nos 423 anos de João Pessoa, o artista plástico Flávio Tavares passeia pelo centro histórico. O lugar guarda recordações da infância e influencia o trabalho do artista até hoje. Centro Histórico de João Pessoa, Largo de São Pedro Gonçalves, um cantinho especial para muitos paraibanos. É com esse lugar que um dos artistas mais importantes, mais conhecidos da Paraíba se identifica, Flávio Tavares, que morou muito tempo aqui no Centro Histórico, e isso influenciou sem dúvida a tua obra, né? Sem dúvida, não só influenciou a minha geração, mas como a do passado, e ainda continua mexendo com os corações de quem ama a cidade. O que mais te marcou? Por que se identificar tanto com esse lugar? Um lugar muito cantado pelos poetas, como Jomar Souto, Vanildo Brito. E meu pai desenhava muito, ilustrando a cidade, era através dos casarões e os telhados. E Valfredo Rodrigues, junto com suas fotografias, meu avô, Pedro Tavares, tudo isso fez com que toda essa cidade mágica entre o rio e o mar florescesse na ideia de uma estética agradável para os artistas e para a sua coletividade. Então, assim, qual o primeiro lugar que você me convida a conhecer junto com você? O Hotel Globo, sem dúvida alguma, que é um prédio Art Nouveau, onde você pode ver os vasos, os jarros, né, com flores quase beijando as nuvens. Era uma coisa assim, onde o requinte de uma cidade via através desse restaurante que foi aqui presente, e também todo um lado das boemias antigas, contando a própria história da própria vida, da própria cidade. Foi a partir daqui, do Rio, que João Pessoa nasceu. Foi daqui que ela começou a crescer. Então, a história começa aqui, não é isso, Flávio? Isso seria o nosso útero, né? Aqui é onde a cidade, os portugueses chegaram. Aqui já habitavam os tabajaras, potiguaras. A primeira assembleia, vamos dizer, de pacificação com Martim Leitão, foi feita aqui nas margens do Rio Senhor, onde houve essa confluência de culturas, né, distintas. E aqui está um pedaço do que foi a memória, pelo menos desse espaço que a gente está habitando aqui, Hotel Globo, né? E tem também umas relíquias ligadas à porcelana, ao cristal. A própria fotografia da época mostra a exuberância, né, de uma época muito bela, no sentido não só do mobiliário, mas como também da própria arquitetura ambiental. Aqui eu fico pensando assim, quanta gente não passou aqui, né? Quanta história aqui dentro não foi cantada, falada, né? Flávio, atrás da gente, o rio, e aqui esse é um dos principais pontos de entrada da riqueza econômica da cidade, né? Da economia. Tudo que chegava do rio e seguia por aqui. Exatamente, o Porto Capim abaixo, né? E aqui tinha um comércio, o comércio daqui era uma porta de entrada não só para o comércio, mas também para a boemia. A prova disso é que o Hotel Globo estava num ponto estratégico, tanto da beleza do mar, que era mais adiante, depois do rio, né, que se saía para o mar, como também para a própria entrada da cidade. Aqui você tinha como necessidade vital todos os restaurantes, toda a rua Marcel Pinheiro, era uma rua de comércio, de alfaiatarias, né? E mais tarde se tornou o que se chama comércio engrosso, onde dava pulsação à própria construção da cidade. E com isso a boemia também fluía facilmente depois das repartições dos empregos. A pessoa encerrava o expediente vindo ao varadouro. Eu acredito que eu já pintei mais de 100 quadros com referência a esse lugar que a gente está vivendo aqui agora, vendo e curtindo um pouco. Maior tela na Estação Ciência, onde você também retratou aqui, né, esse espaço que é a cara da cidade. O Reinado do Sol, ele é dividido entre o paraíso, que seria o mar, o rio, e o varadouro, né, que é onde teve toda uma influência na formação da própria cidade. Eu pintei outra vez a igreja de São Pedro Gonçalves junto com o Hotel Globo, o rio, a presença dos poetas, a presença de Manuel Caixa d'Água, de Zé Lins,
Augusto dos Anjos, né? O Grupo Sem Lar. Então eu fiz uma homenagem clara à boemia do Varadouro nesse quadro. Cada porta é uma história, cada pedra que a gente passa aqui teve um passado. E o futuro é exatamente isso, é preservar um lugar tão belo como esse, para que a memória da cidade não seja perdida.